Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, a gente recebeu aqui um material bem interessante sobre a estratégia diplomática mais recente da China. Sim, um material que foca num momento bem específico, né? Exato, o discurso do primeiro-ministro Li Qiang na 80ª Assembleia Geral da ONU. Um palco importante. E o que chama atenção logo de cara, pelo menos nessas análises que a gente viu, é essa presença mais forte da liderança chinesa. Uhum. Depois de um tempo mais discreto, né? Parece que Pequim decidiu voltar aos holofotes internacionais com mais vigor. É uma mudança perceptível, sim. E o discurso dele, pelo que consta aqui, bateu muito na tecla do multilateralismo, do respeito ao direito internacional Certo? e, claro, deu umas cutucadas no que ele chamou de unilateralismo e mentalidade de Guerra Fria. Termos fortes. Pois é, ok. Vamos tentar desmembrar isso então. Essa mudança de tom, essa postura mais, digamos, assertiva. O que isso realmente quer dizer? Qual será a estratégia chinesa por trás disso tudo? Olha, essa maior visibilidade do Li Qiang, ela não parece ser algo isolado, sabe? Tudo indica que faz parte de uma estratégia chinesa maior, mais ampla. De se posicionar mesmo como um protagonista global de peso. Não só na economia ou no militarismo, que a gente já sabe. Exato. A ambição parece ir além. É como se a China quisesse ser vista como um agente que propõe novas normas, que oferece, alternativas àquela lógica que dominou o cenário internacional por tanto tempo. A lógica mais associada ao Ocidente, imagino? Isso, quase como dizer, olha, tem outro jeito de organizar as coisas aqui no mundo. Interessante essa ideia de oferecer alternativas, mas vamos focar um pouco no discurso dele na ONU. Quais foram os pontos centrais que essas análises destacaram? A questão do multilateralismo e da ordem internacional parece ter sido chave, né? Sem dúvida, foi um ponto centralíssimo. Li Qiang fez questão de lembrar por que a ONU foi criada, né? Para a gente escapar da lei da selva nas relações internacionais. Uma lembrança necessária, talvez. E ele foi bem enfático. Usou uma citação forte. Criticou a ideia de que, quando o poder dita o que é justo, o mundo corre risco de divisão e retrocesso. Nossa, isso é pesado. Soou quase como uma defesa do sistema ideal da ONU. Tipo, um chamado para que as regras valham para todos. Exatamente. Mas vindo da China, que também é uma superpotência, como que essa mensagem chega? Não pode soar um pouco calculado demais? Ah, com certeza tem um cálculo estratégico aí. Não dá para negar. Uhum. Ao defender essa ordem baseada em regras, onde, teoricamente, os maiores não impõem a vontade aos menores, a China busca se posicionar como defensora desse princípio. Certo. E essa é uma retórica que encontra muito eco, né? Especialmente entre países menores ou em desenvolvimento, o que a gente chama de Sul Global. Aquele conjunto de nações na África, Ásia e América Latina? Isso. Para esses países, que muitas vezes se sentem meio à margem das grandes decisões, ouvir uma potência como a China defendendo o multilateralismo pode ser, assim, música para os ouvidos. Entendi a jogada. E essa crítica ao tal unilateralismo e à mentalidade de Guerra Fria. Ele não deu nomes, mas Mas todo mundo entendeu o recado, né? imagino que sim. Exato, não precisou desenhar. E o fascinante aqui é justamente a forma como ele usa esse palco global da ONU. Como assim? Sem citar os Estados Unidos diretamente, ele critica práticas como tarifas, barreiras comerciais, sanções unilaterais. Coisas que são frequentemente associadas a Washington. Ah, claro. A estratégia é bem clara. Tentar criar um constrangimento diplomático para os EUs, sabem? E apresentar a China como o contraponto responsável, o guardião do espírito multilateral. E vale lembrar que essa crítica não é nova, né? Pequim já vem falando disso. Não é nova mesmo, já faz um tempo que acusam Washington de abuso do sistema comercial, dizendo que essas tarifas prejudicam todo mundo no final das contas. É uma disputa de narrativas bem clara, então. Mas o discurso não foi só crítica, certo? Pelo que eu vi aqui nas análises, teve uma parte importante sobre desenvolvimento sustentável e cooperação. Sim, e essa parte é fundamental para a gente entender a estratégia de aproximação com o Sul Global que a gente estava falando. A conecta os pontos. Exatamente. Ele não ficou só
nos compromissos genéricos com energia limpa, desenvolvimento verde. Ele falou de cooperação em áreas que são, tipo, a crista da onda hoje. Como inteligência artificial. Isso. Inteligência artificial, biotecnologia, cibersegurança. E ele foi além do discurso, propôs coisas concretas. Ah, é? Tipo o quê, por exemplo? Ele anunciou a criação de um centro de desenvolvimento sustentável lá em Xangai. Interessante. E também uma tal de Facilidade de Desenvolvimento Sul-Sul. Basicamente um fundo, né? Com a parte inicial de 10 milhões de dólares. 10 milhões. Pode não parecer muito no cenário global, mas o gesto é forte. O gesto é simbólico, exatamente. Se a gente conecta isso tudo ao quadro maior, a intenção fica óbvia, né? Que seria? Mostrar a China como um parceiro indispensável para os desafios do futuro, principalmente para os países em desenvolvimento. É oferecer solução, tecnologia, dinheiro, buscando fortalecer esses laços e construir uma base de apoio para a visão chinesa de mundo. E falando em construir apoio, teve também a defesa de reformas na ONU, para dar mais voz justamente aos países em desenvolvimento. Isso aí casa perfeitamente com essa estratégia de aproximação com o sul global, né? Totalmente alinhado, casa perfeitamente. A ideia aqui parece ser dupla, sabe? Primeiro, tentar diluir o que a China talvez veja como um controle excessivo dos países ocidentais dentro das estruturas da ONU. Certo, enfraquecer o outro lado. E segundo, e talvez o mais importante, construir uma coalizão forte com esses países do sul global. Faz sentido. Ao defender mais espaço para eles, a China se posiciona como aliada natural, né? Busca alinhar interesses, garantir votos, garantir apoio para as suas próprias propostas e para sua visão de uma ordem mundial mais multipolar, menos centrada no Ocidente. É um jogo de xadrez bem jogado dentro do próprio sistema multilateral que eles dizem defender. Exatamente. Um jogo de influência bem pensado. Faz todo sentido. Agora, vamos virar a moeda pensando do outro lado. Como será que os Estados Unidos estão vendo essa, digamos, ofensiva diplomática da China? Qual reação a gente pode esperar? Bom, do lado chinês, como a gente falou, essa retórica toda é vista como um ganho simbólico e diplomático importante. Sim. Acusar o unilateralismo americano ajuda a mobilizar críticas internacionais contra Washington e, ao mesmo tempo, dá mais legitimidade para a agenda chinesa. Certo. E as propostas concretas ajudam nisso? Com certeza. Propostas de cooperação, novos mecanismos de governança, tipo aquela ideia de um órgão global para inteligência artificial que o Li Qiang andou mencionando também. Ah, sim. Tudo isso reforça essa imagem de uma China proativa, buscando moldar as regras do futuro. Sabe aquele lema que ele usou no discurso "Solidariedade eleva a todos", resume bem essa busca por alianças, especialmente com o sul global. E a resposta americana? Vão ficar quietos? Vão deixar barato? Dificilmente, é muito improvável. A gente pode esperar resistência. Talvez não tão aberta ali no púlpito da ONU, mas nos corredores diplomáticos e em outros fóruns. Nos bastidores, né? Exato. Historicamente, os Estados Unidos costumam rebater forte essas acusações de unilateralismo. Muitas vezes justificam as ações deles com argumentos de segurança nacional ou interesses econômicos que consideram legítimos. Sim, a narrativa deles é outra. Então, podemos prever contestações diplomáticas, talvez discursos de autoridades americanas rebatendo os pontos chineses e um esforço claro para fortalecer alianças com países que também olham para a ascensão chinesa com uma certa cautela. Entendo. E aqui entra uma questão que eu acho crucial. Como essas tensões que a gente já vê no dia a dia... Tipo as tarifas, a briga por tecnologia. Isso, e aquela estratégia que as empresas chamam de China Plus One, sabe? Sei, diversificar para não depender só da China. Exato. E as disputas por Taiwan, o Mar do Sul da China, como tudo isso pode ganhar uma camada ainda mais, digamos, ideológica. Quer dizer, virar uma batalha sobre qual visão de mundo é a certa. Exatamente. Corre o risco de virar uma disputa não só por poder, mas sobre qual modelo de organização internacional, qual visão de mundo deve prevalecer. Sente. As análises aqui sugerem que o discurso do Li Qiang mirou especialmente na era Trump, é isso? Olha,
Parece sim uma referência bem direta. A política do America First da administração Trump. Sim, bem marcante. Com as tarifas unilaterais, a pressão nas negociações bilaterais, aquela certa desconfiança com as instituições multilaterais, exatamente o tipo de unilateralismo que o discurso do Li Qiang critica. Entendi. É como se a China estivesse dizendo, olha, aquele modelo de agir sozinho não funciona. Nós aqui oferecemos a alternativa da cooperação, do respeito às regras. Então a China está tentando meio que virar o jogo narrativo. Usar a própria crítica que muitos já faziam aos Estados Unidos para se fortalecer. Exatamente. É uma tentativa clara de inverter a narrativa que dominou por muito tempo, aquela da ordem liberal liderada pelos Estados Unidos. Pequim está se apresentando como um possível novo centro de gravidade para a ordem global, ou pelo menos como um polo indispensável. Certo. Eles querem mostrar que tem seus próprios modelos para oferecer, em tecnologia, em desenvolvimento econômico, na própria forma de gerenciar as relações internacionais. E isso não quer dizer que os Estados Unidos abandonaram o multilateralismo, né? A administração atual tem outra postura. Não, claro que não. A retórica da administração Biden é bem diferente da anterior nesse ponto. Mas o que fica claro é que a disputa de narrativas entre as duas maiores potências do mundo, Sim. sobre quem define as regras e os valores do jogo global, essa disputa está mais acesa do que nunca. Entendi. Certo. Então vamos lá. O que tudo isso significa na prática? Para onde essa competição cada vez mais explícita, essa briga por influência, por narrativas, pode levar o mundo? Quais são os cenários que essas análises apontam? Bom, os cenários que essa análise desenha são complexos e, para ser sincero, um pouco preocupantes. Sim, a gente pode pensar em algumas direções principais. Ok. Qual seria a primeira? Primeiro, o que a gente pode chamar de concorrência normativa. Concorrência normativa, explique melhor. Significa que a disputa vai além de quem tem mais PIB ou mais mísseis. Sabe, a China deve intensificar o uso de discursos, de iniciativas como essa facilidade Sul-Sul que a gente falou, Sim. a pressão por reformas na ONU e principalmente a tentativa de definir os padrões globais em áreas novas e críticas, como inteligência artificial, biotecnologia, dados. Quem dita as regras nessas áreas sai na frente. Exatamente. Quem conseguir emplacar suas regras, suas normas nessas áreas vai ter uma vantagem imensa no século XXI. É uma briga para ver quem escreve o manual de instruções do futuro, digamos assim. Uma briga pelo software da ordem global, então, não só pelo hardware. Ótima analogia. É isso mesmo. E qual o segundo cenário? Um segundo cenário é uma polarização crescente nos fóruns globais. Isso já não acontece um pouco? Já acontece, mas a análise sugere que pode piorar. Organismos como a OMC, a OMS, as negociações do clima, todos podem virar palcos ainda mais explícitos dessa rivalidade China-UE. E qual a consequência disso? Isso pode levar a impasses, sabe? Dificuldade em tomar decisões importantes, disputas pelo controle das agências, até uma paralisia em áreas onde a cooperação é absolutamente essencial. O que afetaria a capacidade do mundo de lidar com problemas que são de todos, certo? Como pandemias, clima. Com toda certeza, um terceiro cenário: o fortalecimento de alianças regionais e blocos alternativos. Como assim? Com a disputa mais acirrada, países na Ásia, África, América Latina podem se sentir mais pressionados a escolher um lado, ou, pelo menos, a se alinhar mais claramente com um dos polos. A China vai continuar oferecendo o modelo dela, investimentos pela iniciativa Cinturão e Rota, tecnologia 5G da Huawei, empréstimos com menos condicionalidades políticas que os do Ocidente. Menos exigências, né? Exato. E isso é visto como uma alternativa atraente por muitos. Isso pode acabar redesenhando os mapas de influência regionais e criar blocos mais definidos, mais separados. Entendi. E a economia e a tecnologia? Você mencionou que são áreas críticas. A coisa pode esquentar ainda mais ali. É o quarto cenário. Conflito tecnológico e econômico intensificado. Essa é talvez a arena mais quente da competição hoje. A briga pelos chips, né? Semicondutores, controle de cadeias produtivas essenciais, disputa por patentes em IA, biotecnologia,
acesso a minerais críticos e a própria governança da internet dos fluxos de dados. Nossa, é muita coisa. Tudo isso deve se intensificar. Já tem estudos mostrando como essa tensão eu e China está fragmentando a ciência global, redesenhando as cadeias de valor. As empresas e os países vão ter que tomar decisões difíceis sobre onde e com quem se alinhar tecnologicamente. Uma situação complicada. E imagino que tenha um cenário ainda mais sombrio, envolvendo riscos mais diretos. Infelizmente, sim, é o quinto cenário. Riscos de escalação diplomática e até militar. Aí a coisa fica séria mesmo. Fica muito séria. O que preocupa que é o risco real dessa competição de narrativas, essa briga por influência e modelos, acaba transbordando para o mundo real de forma mais perigoso. Em pontos de tensão que já existem. Exatamente. Pontos como a questão de Taiwan, as disputas no Mar do Sul da China, a fronteira com a Índia. Eles podem se tornar ainda mais voláteis. E um incidente ali. Um incidente ou uma crise mal gerenciada num desses pontos poderia escalar muito rapidamente e aí forçar outros países a tomarem partido, polarizando o cenário global de uma forma que lembraria aí sim a Guerra Fria, com blocos militares estratégicos bem definidos, EUA e aliados de um lado, China e parceiros do outro. Uau! É um panorama complexo e com riscos bem significativos mesmo. Bom, recapitulando rapidamente então. A gente viu, a partir dessas análises do discurso do Li Qiang na ONU, uma China se mostrando mais confiante, mais assertiva no palco global? Sim, uma postura diferente. Ela usa a linguagem do multilateralismo para criticar o que vê como ações unilaterais, principalmente dos Estados Unidos. E se posiciona como defensora dos países em desenvolvimento, de uma ordem mundial mais multipolar. É uma estratégia bem calculada para ganhar influência, construir alianças. E, fundamentalmente, disputar a liderança na definição das regras e das normas globais. Exato. Exato. O ponto-chave que emerge dessa análise toda é que a competição entre a UE e China entrou numa nova fase. Não é mais só sobre comércio, tarifas ou mesmo poder militar bruto. É mais profundo. É uma disputa profunda pela legitimidade. Uma batalha sobre quais ideias, quais valores, quais padrões tecnológicos e quais modelos de governança vão prevalecer e moldar o nosso futuro coletivo. Uma disputa pelo futuro, basicamente. E quem vencer essa batalha de narrativas e normas, especialmente nesses setores estratégicos que a gente falou, como tecnologia, desenvolvimento sustentável, essa potência terá uma vantagem decisiva nas próximas décadas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final importante, Um ponto para nossa reflexão. Diante dessa competição cada vez mais intensa por influência normativa, tecnológica e da polarização que isso pode criar, como ficam os outros países, especialmente os menores ou aqueles do sul global, que a China tanto busca atrair? Como eles podem navegar nesse cenário tão complexo, buscando o melhor para o seu próprio desenvolvimento, tentando aproveitar oportunidades de cooperação e investimento dos dois lados? Sim, sem ficar preso no meio do fogo cruzado, Exato. Sem acabar esmagados no meio de uma nova disputa por hegemonia global, definida por narrativas e padrões que eles nem escolheram. É, sem dúvida, um dos maiores desafios para a diplomacia mundial nos próximos anos. Um desafio e tanto.